O Jornal da Justiça está de volta para falar que hoje, 13 de maio, é o dia da abolição da escravidão no Brasil. Um dia de comemorações, mas também de luta pela igualdade de direitos. 13 de maio de 1888, abolição da escravatura. Bastou uma assinatura para que cerca de 750 mil seres humanos saíssem de um regime de escravidão. A lei que deu esperança de dias melhores aos negros previa apenas 2 artigos: a libertação dos escravos no Brasil e a revogação de qualquer lei que contrariasse a decisão da princesa. 126 anos depois, o 13 de maio é motivo de comemoração e debates. Para a maioria, a liberdade veio, mas faltam o respeito, a dignidade e, principalmente, a igualdade de direitos. É um dia importante para a história do país, por isso, aqui no Jornal da Justiça, a gente conversa com o Viridiano Custódio, que é secretário especial de promoção da igualdade racial aqui do Distrito Federal. Viridiano, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Fred. Bom, a gente viu ali na reportagem, né, 126 anos, há 126 anos foi aí, né, anunciada a abolição. De lá para cá, muitas conquistas vieram, né? Na verdade, assim, depois de quase 400 anos, né, de escravidão, depois de muita luta dos abolicionistas, dos próprios negros, conseguiu, né, essa conquista de se acabar com a escravidão. Mas assim, o que nós defendemos e pensamos é que o fim da escravidão ela não foi bem trabalhada, porque não houve política pública, né, para a inclusão, né, dos negros, seja na educação, na saúde, no trabalho, né, tanto que trouxeram os europeus, né, para ocupar a vaga, né, dos negros que trabalhavam naquele período. Mas é inegável que, passando esses 126 anos, assim, depois de muita luta, claro que, principalmente dos últimos 10 anos para cá, houveram muitas conquistas, né, como a cota nas universidades, né, agora nós teremos também cota no serviço público, temos também o Estatuto da Igualdade Racial, assim, são várias, foi criada no governo, no executivo, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Vários estados, né, estão trabalhando, né, para poder fazer a promoção da igualdade racial. É inegável que assim, nós ainda estamos muito distantes, né, do ideal. Se a gente for ver os índices, a população negra ainda está, né, na base da pirâmide, né, assim, não tem muito acesso, né, à educação, ao trabalho, e quando a gente fala público. Em índice de violência, infelizmente, os negros ainda também continuam sendo, encabeçando a lista, né, de mortes violentas. Exatamente, principalmente os jovens, né, assim, 70,6% dos jovens que são assassinados no Brasil são negros, né, então, assim, ainda falta muita política pública, né, e também de promoção da igualdade racial para a gente poder alcançar, né, um espaço de igualdade na sociedade brasileira. A gente sabe que nesse caminho os 3 poderes, né, legislativo, o judiciário e também a presidência da República, todos se unem, né, para tentar melhorar as condições de vida de muita gente, mas a punição, falando aí do judiciário, a punição para quem comete um crime de racismo, a gente viu aí recentemente o caso do Daniel Alves, jogador brasileiro lá na Espanha, né, foi vítima de racismo. A punição ajuda também a diminuir esse tipo de crime, né? Embora, infelizmente, ele ainda não tenha sido exterminado. Claro. Né? Eu acho que a legislação brasileira, assim, ela, principalmente depois da Constituição de 88, né, ela deixa claro, né, que o crime de racismo é inafiançável, né, é imprescritível e que tem que ser punido. O único problema que nós temos na verdade, são 2. Primeiro é a questão de você registrar, né, esse fato, essa ocorrência na delegacia. E como tem uma separação entre injúria racial, né, e crime de racismo, muitas vezes os crimes de racismo são tipificados em injúria, que aí a punição, né, é bem menor, é bem mais leve. Então, assim, tem uma discussão no Congresso Nacional, inclusive pela Frente de Parlamentares Negros, para poder que todos os crimes sejam caracterizados como crime de racismo, que aí teríamos uma punição mais severas, né, contra essas pessoas que possam cometer o crime de racismo. Ô, Viridiano, a gente está falando em abolição da escravatura, 126 anos, mas a gente sabe também que, infelizmente, né, quando se fala em escravos, pensando em justiça do trabalho,
ainda muitas pessoas trabalham hoje em situações análogas à de escravos, né? Isso ainda é difícil combater, de coibir essa prática? Porque assim, apesar que as leis do Brasil, assim, a própria justiça, né, o Ministério Público e também o Ministério do Trabalho, né, tem feito gestões para poder diminuir isso, principalmente também a questão do trabalho infantil, né? Mas assim, geralmente esses casos acontecem às vezes em locais distantes, né, onde as pessoas são ludibriadas para poder participar desse tipo de trabalho. Então, às vezes fica difícil que os órgãos públicos possam chegar. Mas assim, todas as vezes a gente tem percebido que todas as vezes que consegue descobrir, né, algum caso, essas pessoas são punidas. Eu acho que o Brasil, né, tem que dar passos mais largos para poder realmente acabar de uma vez, né, com o trabalho escravo. Mesmo porque o Brasil é um dos países, né, com maior quantidade de negros. Nós somos, né, de origem negras também, né? Exatamente. O Brasil um dos países que mais tem a população negra, né? Assim, junto com os Estados Unidos, fora da África, são os países que mais fora da África que mais tem. O Brasil ainda é maior, que chega a quase 54% da população brasileira se autodeclara, né, negros e pardos. Então, é um número muito grande, mas quando nós vamos ver os índices, né, principalmente do IPEA, né, por exemplo, no serviço público, nos cargos de nível superior, você não chega a 5%. Né? Então, nós temos que investir muito ainda em educação, né, para que nós possamos, a população negra possa chegar a um patamar igual aos não negros. Falou um ponto fundamental, a educação, né? Viridiano, obrigado pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima. Eu que agradeço, Fred, estou à disposição da TV Justiça. Obrigado, boa tarde.